pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo, né, o terceiro vídeo da nossa série de vídeos sobre pregando a palavra, tá? E a gente vai continuar hoje falando sobre uma filosofia teológica, uma filosofia cristã sobre o ministério da palavra. Qual a filosofia que nós temos e como aplicar ela de forma prática? Isso tudo faz parte, né, desse pequeno livro Pregando a Palavra, para nos dar uma base e aqui a gente possa entender e construir o nosso processo de sermão expositivo de forma clara e com todo o panorama que a gente precisa, todas as ferramentas que a gente precisa para fazê-lo. Então vamos lá para os nossos slides, tá? A primeira coisa que a gente observa é que em Atos 6, os apóstolos estavam conversando sobre a importância do ministério da palavra. E eles disseram assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aí eles selecionaram alguns diáconos, algumas pessoas que tinham as características para servir os órfãos e as viúvas. Eles não estavam dizendo que o cuidado com os órfãos e as viúvas era irrelevante, de forma alguma. Mas eles precisavam priorizar no ensino da palavra, na oração, buscar o Senhor e o ministério da palavra e honrar a Escritura. Tá? Então, qual é a sua filosofia, a sua cosmovisão sobre o ministério da palavra? Como é que você vê a palavra na sua vida e como a sua vida é guiada por ela ou não guiada por ela? Isso é muito importante. Depois, é mais fácil viver uma filosofia do que escrever ou explicar sobre ela. Muitos de nós vivemos uma filosofia de vida da palavra, uma filosofia teológica, uma filosofia, uma cosmovisão, e não conseguimos explicar muito sobre ela, mas nós já vivemos ela. Tá? Existe uma filosofia não formulada, mas aceita, em geral, sobre o ministério da palavra. A própria maneira que vivemos é um reflexo disso. Então, para os apóstolos, o ministério da palavra se tornou o principal parâmetro para tudo que fizeram como arautos de Cristo na igreja. Né? O que é um arauto? Aquele que entrega a mensagem. Né? Então, para eles, a pregação nunca se tornou um frágil apêndice de suas muitas e outras atividades eclesiásticas. Tá? A gente vê na página 31. Quantos cultos eu já participei, que eu me lembro, que o foco era na experiência, no que você sentir a presença de Deus, né? E muitos falavam assim: eu senti Deus hoje, e aí atribuía 1h30 de momento de louvor, com músicas repetitivas e tudo, e 20 minutos de pregação. E uma pregação temática, é mais um versículo ali para justificar que está lendo a palavra do que realmente uma exposição das Escrituras. Por que isso se dá? Né? A filosofia teológica por trás disso, qual a filosofia da palavra por trás disso. E aí ele traz a ideia do que é ideal versus real, né? O idealismo religioso. Então, essa conduta de púlpito ser diferente da filosofia que eu acredito da palavra. Né? Então, isso acontece porque o tempo que passa sós com a palavra inerrante de Deus é consideravelmente menor do que o tempo gasto com o jornal do dia, por exemplo, com outras atividades. Então, se o pregador é um arauto do Senhor, ele deve gastar tempo com a palavra. Sim, é necessário convicção teológica, você buscar uma linha hermenêutica, entender sobre os parâmetros, como Deus se revela nas Escrituras, mas se ela não moldar a sua conduta de vida, né, a conduta de púlpito também na pregação, existe uma incoerência aí e um dogmatismo psicológico que vão moldar isso. Então, esse tipo de discrepância que rouba dessa espécie de pastor a autoridade profética genuína. E eu não falo a autoridade profética no sentido místico, como muitos entendem, mas sim a autoridade profética. Quem era o profeta? O profeta fala de Deus para o povo. E hoje, a revelação que nós temos em nossas mãos é o quê? É a palavra de Deus. Então, o pastor, o pregador, ele é um profeta de Deus quando ele expõe as Escrituras, ou seja, ele fala
da boca de Deus para o povo. Então devemos romper com a filosofia não formada, mas real sobre o ministério da palavra. Essa filosofia que é vivida, mas não muito pensada sobre no ministério da palavra. Por isso que antes de dar o passo a passo de cada coisa do sermão, ele traz isso, ele traz um entendimento sobre como é que funciona no Brasil, como é que funciona, como você entender uma cosmovisão, uma filosofia do ministério da palavra, como você vive isso. Então trazer essas reflexões é muito importante e o autor traz isso, né? E ele diz que nós temos que confessar diante de Deus que a nossa conduta de púlpito reflete a nossa teologia. Então, que o Espírito Santo nos forneça a sabedoria necessária para isso. Conhecer a Deus, estudar teologia, conhecer da palavra, não é algo que esfria o crente. Conhecer a Deus nos traz temor a Ele, nos traz devoção a Ele. Nós o adoramos por quem Ele é. E quanto mais, como é que nós vamos adorar a Deus por quem Ele é se eu não sei quem Ele é? E onde é que eu vou buscar saber quem Ele é? Na palavra. Tá? Então nós precisamos de uma filosofia teológica. Para os apóstolos naquele tempo, o ministério da palavra era uma prioridade. Então em Atos 6 eles fazem isso, né? Como eu já expliquei aqui. E a ideia não é se esquecer das outras atividades, mas sim ter outros irmãos cuidando também, né? Porque eles têm que cuidar do que é a função deles. Ele fala no livro de um tema de um seminário que ele via bem grande, né? Ele dizia que o lema de lá de St. Paul, em Bethel, né, em Minnesota, dizia assim: o servo de Deus comunicando a palavra de Deus. Primeiro a gente tem um servo. Você não é o líder da igreja, ou o pregador, ou a autoridade para ser colocado em um pedestal. Você está lá para servir. Você pensa assim? 2. A tarefa de comunicar e proclamar. A gente vai ver isso, que significa falar e proclamar nas Escrituras. E 3. É a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que convoca as pessoas a adorá-lo. É a palavra de Deus que traz o entendimento. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A Bíblia não fala, e sentireis as verdades. A verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer. O fato do sentimento estar mais atônica hoje não anula a necessidade de entendimento. Deus nos fez com emoções e nós devemos sentir, sim. Não é desvalorizando o sentimento. Só que existe uma desconexão. A gente tira a mente e o sentimento, e é como se eles estivessem brigando um com o outro, quando o formato que Deus nos criou para ser, como homens, imagem e semelhança de Deus, envolve entendimento e sentimento. Então, é muito importante refletir sobre isso. Lucas 10,16 diz assim: quem vos der ouvidos, ouve a mim. Imagine o tamanho da importância de ser fiel às Escrituras. Porque quando você fala e você prega, o povo, né, ouve o próprio Deus. É o próprio Deus falando. E se eu sou infiel nesse processo? Como nós temos muitos infiéis, e nós temos também os remanescentes, né, que estão lá pregando a palavra de Deus com fidelidade e com ousadia. Quem ouve a palavra de Deus, ouve o próprio Deus. Então existe uma dimensão humana, uma necessidade humana que Deus estabeleceu dessa forma. E John Stott até fala sobre isso, né? A Bíblia ela é a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus através de palavras dos homens. Ela é falada por meio de bocas humanas e escrita através de mãos humanas. Os homens fazem isso. Eu queria trazer agora um aviso, um cuidado. Cuidado com as pessoas que você escuta, que está sempre falando assim diz o Senhor, e não abre as Escrituras. Pessoas que estão sendo guiadas por sentimentalismo, pessoas que estão sendo criadas por emocionalismo, e não pela palavra de Deus, que não prega e não tem compromisso com o estudo, não tem compromisso com o aprofundamento da palavra de Deus, não tem uma filosofia teológica que busca o Senhor. Se você ouvir assim diz o Senhor, você deve ouvir a referência. Assim diz o Senhor, em Salmo 41, 5, um exemplo.
Você precisa. Essa questão de revelação hoje pode ser muito perigoso, porque se uma pessoa fala em nome de Deus, se a pessoa está falando em nome de Deus e ela diz que é o próprio Deus, então essa palavra tem o mesmo peso das Escrituras. Comece a refletir sobre isso. Tá, não tem, porque o homem pode falhar. Então, se ele pode errar e pode falhar, por que eu devo ouvi-lo? Isso é um ataque nas Escrituras. As Escrituras são inerrantes? As Escrituras são a palavra de Deus? São. Eu busco ouvir a Deus nas Escrituras? Se eu tenho certeza que ao ler a palavra de Deus eu posso ouvir o próprio Deus sem erros, sem falhas, eu posso ouvir do próprio Deus falando comigo, por que eu vou depender e ficar buscando de culto em lugar diferente uma revelação nova? E muitos falam que é o vinho novo. Muitos ambientes pentecostais e pessoas que não têm sabedoria fazem uso desses assim diz o Senhor para manipular muitas vezes, infelizmente. Para manipular pessoas a ofertarem, para manipular a emoção das pessoas. Então, isso é um alerta. E você precisa ficar atento a isso. Vou colocar 2 trechinhos aqui para vocês verem como a gente vive num ambiente que é perigoso isso, tá? Haverá uma transferência de unção agora. Ei, Eutico, acabou, Eutico, a tua casa caiu. O meu Deus está mandando eu te dizer, Eutico, ou é dentro ou é fora. Eu te vi quando tu pegou o cigarro, eu te vi quando tu pegou a maconha, eu te vi quando tu chamou a mulher pro motel. O meu Deus está dizendo, conserta teu altar. Deus vai levantar ele como rei do TikTok. Eu vou pedir para tu dar um abraço nele, Pablo. Você vai dar um abraço nele e vai profetizar para ele que aonde ninguém... Então, voltando aqui, nós vemos que a palavra de Deus ela gera encontros divinos agora, nesse momento. Então, na verdade, a pregação expositiva é um elo entre a eternidade, o passado, o presente e o futuro do pregador e do ouvinte. Ela torna possível a miraculosa transformação de caráter que todos necessitamos. Sem esse tipo de pregação, os atos de Deus ficam como se estivessem suspensos no passado, inconscientemente identificados com superstição. A palavra de Deus ela é viva hoje, ela é relevante hoje. Nós temos 2 lugares extremos, né? O extremo da teologia liberal com a teologia conservadora. A liberal, ela entende que a palavra de Deus ela é só palavra de Deus quando ela fala de forma especial para nós. O que a gente faz, é meio que a gente faz o significado dela. E os conservadores, eles olham a palavra de Deus como algo que só foi para aquele tempo escrito, e só é para o passado e pronto. Eu gosto dessa reflexão de Kaiser e John Stott também, que eles falam sobre a ação de Deus no tempo. Walter Kaiser diz assim, Deus ele é um Deus que age eternamente no parêntese chamado tempo. John Stott ele traz esse exemplo, ele pega o exemplo de Salmo 95, do 7 ao 9, e ele fala uma exortação do Senhor para que as pessoas não esqueçam, né? não esqueçam dele, não continuem murmurando, né? Como no passado. Só que isso é uma exortação no tempo do salmista, para o salmista lá, para o povo de Israel naquele tempo. Só que Deus já tinha exortado antes com Moisés. Né? Então, primeiro Deus fala ao povo no deserto, depois ele fala em Salmo 95, depois a gente vem em Hebreus, olha, Hebreus 3,7 diz assim, o Espírito Santo, assim como diz o Espírito Santo falou com o povo no deserto, o Espírito Santo falou com o povo na época do salmista, e o Espírito Santo falou para o povo dos hebreus no primeiro século, e ele fala conosco hoje. Então John Stott diz que é nesse sentido que a palavra de Deus é contemporânea. Ela se movimenta com o tempo e continua se dirigindo a cada nova geração. Então esse entendimento que Deus falou para o seu povo no passado e ainda fala hoje para nós, ele deve estar sempre na mente do pregador. E o desafio do pregador, eu diria, seria trazer quais são as aplicações para o povo de Deus hoje. Qual é a necessidade dessa pregação para o povo de Deus hoje? Então, o que é esse arauto?
que a gente sempre está falando aqui. O arauto, ele na verdade é aquele que, na época dos reis, eles iam entregar uma mensagem muito importante. Eles enfrentavam desafios, iam sozinhos, e a mensagem tinha que ser exatamente o que o rei tinha dito. Tá? E aí, no nosso contexto, no nosso entendimento, nós somos arautos de Deus. Deus é o rei, nós temos a sua palavra, e nós devemos ser arautos fiéis, que entregam a palavra. E ele anuncia exatamente o que o seu Senhor diz. Ele é como uma tecla de piano, olha isso. A tecla de piano, ela não tem o seu som próprio, mas ela reproduz exatamente o som que o pianista desejou. Então a tecla do piano, ela bate lá no piano acústico normal, ela bate o martelo no lugar certo e a corda do piano lá atrás vibra, e é por isso que nós temos o som. Então, esse arauto, ele está representando o rei. Então ele tem uma grande responsabilidade, ele tem uma grande missão. E ele deve ver isso. Ele precisa de coragem para entregar a mensagem exatamente como foi dita pelo seu Senhor. E também estamos, principalmente nos dias de hoje, onde muitos pregadores querem conformar ou querem florear, né, digamos assim, a mensagem com coisas que eles acham para que não doa nos ouvidos das pessoas ou não confronte pecados, por exemplo. Cristo não teve essa preocupação. Nos evangelhos, acredito que é em João 6, ele está lá pregando sobre o evangelho, sobre arrependimento, e o pessoal começa a ver, rapaz, é dura essa mensagem é muito dura, quem é que pode ouvir? E o pessoal começa a ir embora, né? O pessoal estava tudo empolgado com multiplicação, com milagre e tudo, e Jesus começa a trazer as verdades do reino, que é necessário arrependimento, que é necessário viver para a glória de Deus, e o pessoal começa a fugir, começa a ir embora. Jesus não se importa com isso, e além do mais, Jesus pergunta aos seus próprios discípulos, vocês não querem ir também não? Por quê? Porque o que era importante ali para Jesus naquele momento era obedecer a Deus e ser fiel à palavra. Ele precisa contar com a ajuda do próprio Deus, ele precisa reconhecer a sua limitação, e uma das coisas que é interessante na igreja que eu congrego, o pastor Renan Dias, a gente escuta muitas pregações e em vários momentos ele diz, olha, eu também tenho essa dificuldade, eu também tenho essa tendência de ter esse ídolo no meu coração. Quantas vezes eu já pequei nisso aqui, nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus. Onde em outros lugares os pastores querem se colocar como quase, né, a quarta pessoa da trindade, né, digamos assim. Então isso é um entendimento errado, um entendimento de que é tipo um gnosticismo, né, a ideia de que pessoas são mais acima do que outras. Mas todos nós estamos diante do Senhor e precisamos buscar o Senhor. Então ele precisa contar com a ajuda do próprio Deus, ele precisa reconhecer que é limitado, ele precisa crer que a sabedoria de Deus se revelará através da sua palavra e através da vida de oração e de piedade. Eu refletindo sobre essa questão de arauto, eu estava pensando sobre o John MacArthur, né, ele lá da Grace Community Church, e uma das entrevistas que ele dá, ele fala sobre como o filho dele adolescente via ele. Eu queria que você visse esse trecho para você ver como é o poder de um arauto fiel a Deus, de uma forma engraçada, né, que é uma piada. I remember my son Mark one day sat down in the bed with me and he said, Dad, he said, you know, I don't understand you. He was a teenager. I said, really, what is it? He said, you know, when you get in the pulpit and preach, you are really something, but the rest of the time, you're not really very special at all. He was absolutely dead serious. A lot of us have noticed that about you. Muito legal, né? Tipo, você não é especial em nada, você não é... Mas quando você está lá no púlpito, realmente. Por quê? Porque quando ele está lá no púlpito e está pregando a palavra de Deus fielmente, é o Senhor que está falando com as pessoas. Temos nosso tesouro da palavra do Evangelho em vasos de barro. Nós, para que a nossa glória seja apenas de Deus. Nossa resposta ao chamado de Deus para ministrar a sua palavra existe um compromisso inflexível. E você, está disposto a viver dessa forma? Eu vou dividir esse vídeo em dois. Eu vou aumentar mais um vídeo para a série porque o vídeo está ficando longo. Mas para que você acompanhe, né? E eu espero que Deus abençoe você. Se você tiver pessoas que têm interesse de estudar sobre pregação,
e sobre ser fiel às Escrituras, convide ela a assistir esse vídeo, passa o link e Deus abençoe, tá? Um abraço.